A gente estava falando essa questão cultural do seguro. Uhum. Você olha os dados da SUSEP, né? E olha os últimos 3, 4 anos para trás, e vamos ver se é uma palavra nova, é a desconcentração, a dispersão do mercado em termos do ramo 1101, vamos falar desse especificamente, né, que é o seguro agrícola, o seguro de lavoura, onde eu tinha uma concentração enorme, mais de 80% do mercado com um player, com uma seguradora, atrelada a um grupo financeiro. Uhum. E hoje, com os números até julho de 2020, essa concentração já cai para em torno de 50%, até um pouquinho abaixo, talvez, de 50%. Uhum. Isso, na minha concepção, é fruto de duas coisas. O Uhum. trabalho fenomenal que o Ministério da Agricultura está fazendo, né? Onde ele está transferindo muito dos recursos que eram utilizados na subvenção ao crédito, transferindo para a subvenção ao prêmio do seguro, Uhum. que é o que o mundo inteiro faz. Isso traz vários benefícios, né? Inovação em termos de produtos, inovação tecnológica, mais governança nessa cadeia toda, menos fraude, etc. e tal. E o outro ponto, além desse apoio do Ministério, é o trabalho do corretor. E aí, quando eu falo do corretor, é do corretor especializado, do pequeno e do médio corretor que está no interior do Brasil, onde os grandes corretores, eventualmente, não têm presença ou não chegam. Então, você vê uma concentração muito grande desse mercado de seguro agrícola com pequenos e médios corretores. É a realidade. Eles investem, eles compram carro, eles contratam gente, eles têm que ir ao campo, eles têm que estar tete a tete com o segurado, com o produtor rural, com o agrônomo que acompanha aquele produtor rural. Então, quando a gente vai para o interior, e eu vou bastante, né, eu viajo bastante aí pelo interior, a realidade é outra. Eu vivi o mundo do resseguro. Sim. Por 20 anos, como ressegurador e lidando com corretores, com grandes corretores multinacionais. Então, realmente, eles têm um papel ali de linkar, de fazer as pontes dos resseguradores que estão em Londres ou que estão espalhados pela Europa, aqueles que estão nos Estados Unidos, com as seguradoras pelo mundo, pequenas, grandes, né? Mas tem um trabalho aí talvez mais interessante com as médias e pequenas empresas, se a gente falar de Brasil, como a própria Newey, na hora que você está negociando o seu resseguro, a sua proteção, mas eles, no mundo, vamos dizer assim, na vida real, na vida do campo, na vida real não, mas na vida do campo especificamente, eles praticamente não têm atuação. Quem atua é o pequeno e médio, fazendo um excelente trabalho. Agora, já entrando na nossa pauta, Rodrigo, qual que você acha que vai ser o maior desafio para os corretores em 2021? Pós-pandemia, a gente tem mais uns 3 meses aqui desse ano, né? Mas aí para o próximo ano, qual que você acha que vai ser o mais difícil para eles? Bom, aí talvez a gente tenha que dividir isso um pouco pelas linhas de negócio, né? Do que a gente está falando. Se eu estou falando de seguro de vida, seguro Não, nós estamos residencial. falando de rural, né? Vamos falar da O sua rural, área. eu acho que é tecnologia. A implementação, né? Está antenado com as tecnologias e com a utilização de drones, com a utilização de imagens de satélites para avaliação e acompanhamento de lavoura, para acompanhamento técnico, né? E eu acho que o mesmo vale para os corretores, porque os corretores, de forma geral, e aí no ar não é diferente, eles, quanto mais o tempo passar, mais se difundir a cultura de seguro, eles vão deixar de ser simplesmente corretores e cada vez mais se tornar consultores. Para dar essa análise consultiva, ou esse suporte consultivo, no seguro rural, eles vão precisar de tecnologia. Eles vão precisar ter um sistema,
de emissão, de análise de proposta, você tem várias particularidades ali no seguro agrícola, que é, por exemplo, um exemplo, a partir de 2021, todas as seguradoras vão ter que mandar para o Ministério da Agricultura o croquis da área, o desenho daquela área segurada em formato KML. Então, o corretor precisa ter isso imediatamente ao enviar a proposta para enviar para a seguradora, consequentemente, enviar para o mapa, para empenhar. Né? Então, está aí já um primeiro desafio. Todos os corretores estão preparados para receber esse arquivo em KML e passar isso para a seguradora e a seguradora, consequentemente, conseguir fazer o empenho daquela proposta a tempo, dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Todos os corretores estão preparados com tecnologia, por exemplo, com drones, ou tem funcionários que sabem olhar uma imagem de satélite para saber se há indícios que aquela área é pós-pastagem ou é uma área de abertura recente que eventualmente nem teria não seria passível de cobertura de seguro. Talvez seja o primeiro grande desafio, porque o contato com o produtor rural ele já tem, o desafio de explicar o seguro, de fomentar o seguro já existe e eles estão cada vez se preparando mais. Então, eu acredito que talvez o grande desafio pós-pandemia, e que ficou muito latente do momento que eles não conseguem também acessar o produtor rural, é como acessar à distância um produtor ou um segurado que eventualmente não tem e-mail, mal tem sinal de internet. Pois é. A gente sofre essa dificuldade no atendimento ao sinistro. A gente tem que recorrer ao corretor, que eventualmente tem que pegar o carro e ir lá, ou ligar para o agrônomo que atende aquele produtor rural para falar com ele que vai haver uma visita de sinistro. Então, você já imagina daí o desafio. E esse desafio eles estão cumprindo bem. Agora, tem outros desafios de ordem tecnológica, seja por exigências do Ministério da Agricultura, por exigências regulatórias que as próprias seguradoras sofrem, ou seja, nesse viés de consultor, que eu acho que passa muito por tecnologia. Então, a gente já tem corretores no interior do país que estão com um nível bacana, com um nível legal, com sistemas funcionando, com processos e fluxos funcionando. Nós já fizemos no mês passado a primeira integração total de sistema com um dos nossos parceiros e estamos iniciando agora a integração com todos os nossos principais parceiros que, obviamente, tenham já alguma coisa a ser integrada, né, em termos sistêmicos, em termos tecnológicos. Isso é a parte, vamos dizer, operacional seguradora corretora. Agora, eu acho que tem que haver, e a gente já vê isso acontecendo, um investimento legal, um investimento pesado de alguns corretores que já têm essa visão, de investimento em ferramental, né? Ferramental humano, e, consequentemente, um humano que saiba utilizar essa nova tecnologia que já existe para poder atuar mais fortemente como consultores. A gente, talvez um trabalho de formiguinha, mas a gente, do nosso lado, está tentando, né? Prestar serviço. Eu nas minhas andanças, vamos chamar assim, tentando visualizar ou vislumbrar quais são as dores, né, que os corretores têm e de que forma a gente, através da tecnologia que a gente já usa dentro de casa, que não é pouca, né, a gente teve uma evolução como companhia muito pesada nos últimos 8 meses. Aí a gente já vinha diante da pandemia e a gente já tem ferramentas e processos tecnológicos implementados tanto na análise de risco como na apuração dos sinistros, né? Que a gente está pegando parte desses processos que a gente acredita que são bons e interessantes para o corretor e passando para ele. Então, tem esse tutorial que a gente está criando para você poder fazer o croquis da tua área a ser segurada no formato KML, que
é o formato que vai ser exigido pelo mapa. Uhum. E esse formato é o que também me permite, me beneficia como seguradora, porque eu recebendo esse formato antecipadamente, eu consigo fazer uma análise prévia do risco, antes de aceitar ele, com um sensoriamento remoto, com análise satélite. Estava há 3 semanas atrás, mais ou menos, com um dos nossos corretores no Paraná, mostrando para ele, junto com um funcionário meu da área de sinistro, como é que a gente conseguia utilizar imagens gratuitas de satélites que existem aí, de 2, 3 satélites, para avaliar o uso de solo, como é que se comportou aquela área no passado. Então, foi bacana também isso aí. Você vê que já tem, que muitos corretores já estão preocupados com isso. Eles já querem eles fazerem uma análise prévia, porque a verdade é ninguém quer ter problema na hora do sinistro. Sim. Vamos fazer o máximo de análise que dá, que é possível fazer de forma massificada. Nós estamos falando de um seguro que é extremamente sazonal e massificado. Né? Se você pensar, olha só, nós estamos encerrando as vendas da safra de verão. Eu vou chegar ao final das vendas de verão com algo em torno de 6 mil apólices emitidas. Hoje a gente não tem condição ainda, teremos muito em breve, mas ainda não temos condições de fazer uma análise, um sensoriamento remoto, uma análise satélite dessas 6 mil apólices. Né? Em breve teremos, tá? Mas o corretor também pode fazer isso. Nós estamos falando de um ferramental todo que é gratuito. Essas imagens são gratuitas. Basta ter a pessoa certa que saiba ali organizar a informação e usar ela. Agora me diz uma coisa, Rodrigo, quem vai ser a maior concorrente do corretor de seguros no seguro rural? São as cooperativas ou o maior concorrente do seguro de vida, desculpa, de seguro rural, para o corretor nessa área vai ser ele mesmo? Ou o que tiver mais capacitado, enfim. Como é que você vê essa concorrência aí para o corretor no futuro? Olha, existem alguns movimentos, né? Você tem a figura tanto das revendas como das cooperativas montando as suas corretoras próprias, corretoras cativas, né? Isso é uma grande concorrência para os corretores autônomos, por assim dizer. Eles próprios, acho que seja um segundo pilar de grande concorrência, ou seja, quem deixar o barco passar, quem não se especializar, estudar, ver novas oportunidades de produto e de serviço, certamente vai perder, vai ficar para trás. E a gente já vê, quando a gente conversa, quando a gente está ali numa conversa mais informal, lembra daquele corretor que iniciou, que foi o precursor do seguro aqui no Paraná, por exemplo? Ele acabou, ele não teve ou não teve uma sucessão, entendeu? Então, eles próprios podem ser, e acho que a própria tecnologia, né? Não sei, uma revenda de insumo, uma cooperativa ou uma química, uma indústria química que atrele à venda do seu produto seguro e queira acessar direto o produtor rural, pode vir a ser. Não acredito nisso, pelo menos no médio prazo, porque existe o papel do corretor é muito importante. Nós estamos falando de outro Brasil, nós estamos falando de outro mundo. Você tem uma questão de confiança muito séria ali. O corretor, o segurado, ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem nem ideia de quem é a seguradora que ele está fazendo o seguro dele. Tá? Ele sabe que o seguro dele é feito ali com o João, com o corretor João. Ponto. Ele confia naquele cara para fazer o seguro dele. A dinâmica é muito diferente né, de um seguro de automóvel, por exemplo. Né? Então, existe, e eu acho que isso não vai deixar de existir no médio e longo prazo, no curto e médio prazo, existe a questão de confiança, e a gente, como trabalha só com corretores especializados, é muito diferente
Quando a gente tem as poucas vezes, lá no início da operação, que a gente tentou trabalhar com corretores que não entendiam do riscado, é problema na certa. Tá. É muita variável, a gente trabalha com algo vivo, eu posso te garantir categoricamente. É problema. Tem que fazer com gente que entenda do que está fazendo. Entendi. Agora, para quem quer começar, para o corretor que quer começar a atuar no seguro rural, o que vocês aconselham? Como é que ele pode fazer isso? Para quem está se interessando, está vendo esse mercado crescendo, né, muito, enfim, e quer começar uma atuação nessa carteira? Bom, informação, buscar informação e essa informação está disponível em diversas plataformas, sites, etc. Pode começar pelo Ministério da Agricultura. Uhum. Então, se você for no site do Ministério da Agricultura, você vai encontrar informação para algumas semanas de estudo, certamente. Uhum. Né? Você depois pode buscar junto aos sites, as webpages das seguradoras, que você também vai encontrar informação. Assim, a internet como um todo vai te dar muita informação. Agora, se você tiver a oportunidade de conversar com o agrônomo, conversar com o produtor, entender a realidade dele, a dinâmica dele, isso te dá um avanço enorme nesse aprendizado. E a gente aqui tomou uma postura, como somos uma seguradora até então 100% agro, a gente começou a mandar pessoas de todas as áreas, administrativo, RH, jurídico, operacional, subscrição, né, que é importante, junto com os nossos peritos, junto com a nossa área de sinistro, para o campo, para acompanhar as regulações de sinistro, as inspeções e regulação de sinistro. O avanço, a pessoa, quando volta, ela está ali o dia inteiro trabalhando com aquilo, mas não tem um entendimento do dia a dia. Quando a pessoa volta, é outra visão. Então, com essa experiência que a gente tem como companhia, eu digo que é muito importante, se puder fazer, ou se conseguir buscar fazer isso, através de uma cooperativa, né, conversar com os cooperados, conversar com os agrônomos que trabalham naquela cooperativa, ir visitar uma lavoura, saber o que é soja, o que é milho, né? Porque muita gente fala e nunca viu uma lavoura. Nunca viu, né? Não sabe nem do que se trata, né? Não sabe nem do que se trata. Então, acho que é informação, e aí, digo, pode ir através do Ministério da Agricultura, tem vários webinars acontecendo, né? Vários webinars, chat, como ontem nós tivemos aí no Instagram, né? Então, acompanhar isso, estar atento a isso. O Ministério está fazendo vários webinars que eles chamam de monitor rural, cada semana falando de uma cultura, de como é o seguro para ela, como se desenvolve ela. Então, tem muita informação disponível, mas nada melhor do que ir a campo e entender ali o dia a dia do produtor. Porque simplesmente pegar um clausulado, pegar uma apólice de seguro e ler, é muito difícil isso, se você não conhece aquela realidade do campo. Entendi. Agora, para fechar, como é que você imagina o futuro aí do seguro rural e o futuro dos corretores que atuam nessa carteira? Quer dizer, a gente já conversou, você já falou que vai precisar ter muita tecnologia envolvida, muito conhecimento de tecnologia, tem que ter muita informação, né? Tá sempre estar próximo ao segurado. Agora, num resumo, qual que você acha que vai ser o futuro aí dessa carteira e dos corretores que atuam nessa carteira? Bom, eu vejo, se a gente mantiver essa iniciativa do governo de apoio ao seguro, como a gente está vendo, eu vejo um crescimento exponencial, né, disso. Fala-se de um crescimento de 30%, não me lembro bem se em 3 anos, mas eu acredito que isso vai ser muito maior. Isso tudo vai depender de quanta subvenção federal vai ser alocada. Vejo o corretor deixando de ser corretor e se transformando num verdadeiro consultor, né? E como mercado, eu acho que a gente vai chegar ao ponto, muito em breve, de ter
que é o que a gente está trabalhando aqui, cotações customizadas. A gente não vai ter mais uma grande tabela de taxas e níveis de cobertura por município, independente da qualidade e de quão tecnificado é aquele produtor. A gente vai ter, igual a gente tem hoje no seguro de carro, onde eu vou entrar com CPF, com croquis da área, nome do segurado, e eu vou cuspir de um sistema uma taxa e um nível de cobertura, condições em geral, específicas para aquele produtor, para aquela área. Eu acho que chegaremos muito em breve nesse nível de customização, o que vai ajudar muito em acelerar o crescimento e o aumento e a disseminação dessa cultura de seguro no ramo rural, especificamente. Acho que, resumidamente, eu vejo aí no espaço, no médio e longo prazo, isso acontecendo. Estou encantada com essa história do seguro rural, sabia? Eu acho que é uma carteira que vai crescer muito, tem todas as condições, tem um cenário perfeito aí, e também ela tem um lado social muito forte, né? É muito forte. A gente vê isso no dia a dia, né? Tivemos no passado uma seca violentíssima, como não se via há mais de 30 anos no Rio Grande do Sul. Tivemos 100% praticamente das após acionadas. Eu tive produtor rural que tinha uma perspectiva de colher 60 sacas de soja e colheu 5. Pois é. Quer dizer, é um prejuízo. Quer dizer, nós pagamos milhões de reais em indenização no meio de uma pandemia. E a gente fez um esforço muito violento para atender esse sinistro, porque ainda depende muito do humano, né? De mandar um perito lá, né? Tivemos que fazer uma operação praticamente de guerra, aí, com a ajuda dos corretores, inclusive, disponibilizando os carros deles, porque tinha barreira sanitária, disponibilizando até, não chegamos a precisar, suas casas para o perito poder dormir, para poder comer, etc. Foi realmente uma operação de guerra, que o corretor novamente teve uma participação importantíssima, e muito importante ser um corretor especializado, porque conhece, entende bastante, sabe como é que a coisa funciona. Então, assim, a questão social é muito violenta, e agora com essa migração do Proagro, e o primeiro piloto está sendo feito através do Pronaf, o governo colocou uma verba específica de subvenção para o Pronaf, e a intenção do governo é tombar todos os 300 mil operações do Proagro para o Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, que é o PSR. Essa questão social vai ser outra, nós vamos chegar a outro patamar, né, no que diz respeito a esse tema social. Você chega a um outro nível de produtores rurais, né? Você chega ao pequeno produtor, né? Chega ao produtor que planta 1, 2, 3 hectares. Hoje eu estou falando ali da nossa carteira, é claro que eu tenho produtores com 10, com 15 hectares, mas eu estou na média ali com 50 hectares. Vai exigir muita tecnologia, porque não vai fazer sentido monetariamente eu mandar um perito e etc. Então vai ter que ser alguma coisa híbrida entre tecnologia e mão de obra humana. Mas vai trazer uma questão social importantíssima aí para o mercado. Vai ser uma quebra de paradigma, certamente, se bem feito, óbvio, né? Tomara. Acho que o mercado tem capacidade para fazer bem feito. O mercado segurador certamente tem. O mercado segurador e o ressegurador, que é quem dá todo o suporte, a maior parte do suporte financeiro, tem tranquilamente, não falta capacidade, né? Existia ontem até na live essa preocupação. Mas se a seguradora não pagar, não. A seguradora vai pagar. É um mercado extremamente regulado, extremamente regulado pela SUSEP, né? O mercado brasileiro é muito regulado até demais, mas nessa parte financeira ajuda, de certa forma. E temos aí os resseguradores em cima, né? Você tem uma noção, hoje o nosso painel de resseguro, em termos de patrimônio líquido, soma 70 bilhões de dólares de patrimônio líquido. Então, o risco que eu assumo, eu estou muito tranquilo que se tiver não acontece, porque quando acontece uma catástrofe, não acontece no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Mas mesmo que aconteça, eu vou conseguir pagar com tranquilidade. Joia, Rodrigo.
Obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui para a gente, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado você. Estamos à disposição.